Fala galera, esse vídeo é um pouquinho diferente do que eu faço tradicionalmente, isso porque daqui 2 dias eu vou correr uma prova, uma ultramaratona de 93 quilômetros, e eu recebi muitas perguntas sobre ela, porque é uma prova um pouquinho diferente. Então resolvi gravar um vídeo para tentar sanar essas dúvidas também. A Bibi está atrás da câmera, ela vai fazer algumas perguntas, e é interessante porque essa prova ela não tem muito conteúdo disponível na internet, não consegui encontrar muitos vídeos de pessoas que fizeram a prova, e publicaram, postaram alguma coisa. Então acho que vai ser bem interessante. Vai ser em perguntas e respostas e depois que eu fizer a prova a gente vai gravar outro vídeo sobre a prova em si, mas esse aqui é um vídeo prévio, o que aconteceu antes da prova. Então vai lá, Bibi, pode mandar a primeira pergunta. A primeira pergunta é: que prova é essa? Quantos quilômetros vai ser? Qual que é a altimetria? Fala um pouquinho sobre a prova para a gente contextualizar por que esse momento é tão importante e tão especial para a gente. Tá, legal, só esqueci de falar antes que a Bibi fez as perguntas e eu não sei quais são as perguntas, então vai ser na surpresa mesmo. A prova é a Odisseia, uma prova, como eu falei, de 93 quilômetros. Ela acontece em Urubici, aqui em Santa Catarina, e ela tem 3 dias. No primeiro dia a gente corre 30 quilômetros, dorme nas montanhas, numa barraca, num acampamento que a organização coloca. No segundo dia a gente corre 45 quilômetros, dorme em outro acampamento, também nas montanhas, e no terceiro dia a gente corre 18 e finaliza a prova dentro da cidade de Urubici. E é uma prova que eu sempre quis fazer, eu sempre achei ela diferente, então por isso que ela é tão especial para mim nesse momento. Essa era a minha próxima pergunta. Eu vou te fazer algumas perguntas como Alex como atleta e outras como Alex treinador. Tá. E aí, ou pode ser a mesma pergunta e você escolhe qual é o chapéu que você quer usar para responder a pergunta. Então, primeiro eu queria te perguntar justamente por que a Odisseia, por que essa prova, o que te chama a atenção e por que você partiu para ultramaratonas. Certo. A Odisseia especificamente, eu sempre quis correr o El Cruce, que é uma prova que tem os mesmos moldes que acontece no Chile e na Argentina. E ela tem 105 quilômetros e é em 3 dias também, bem parecida com essa. Como a gente está numa coisa muito incerta ainda, a gente optou por fazer a Odisseia por ser uma coisa mais segura, por ser dentro do país, para não precisar sair do país. Mas ela é uma prova também muito bem falada, ela é muito bem organizada, e é por isso que a gente escolheu ela, porque eu gosto de pensar sempre em provas como uma experiência. Para mim não faz sentido a gente ficar fazendo sempre a mesma prova, né? E eu falo a gente porque eu, o Thiago e o Vini, são 2 alunos que vão correr 90 quilômetros, a Bibi, a Paola e a Tati vão fazer os 30 quilômetros, que são 3 alunas também. Então, ela é uma prova muito diferente para mim e eu vejo ela como uma grande experiência de vida. E por que eu fui para Ultra? É porque pelas minhas características. Eu sou um cara que não sou muito rápido, mas eu sou um cara muito resistente. Então, pelas minhas características, inevitavelmente, naturalmente, eu fui indo para as Ultras. Se eu for tentar correr 5 ou 10 quilômetros e tentar insistir muito nessas distâncias, é bem possível que eu vá me frustrar, porque eu não vou conseguir os resultados que eu quero. Nas ultras eu consigo bons resultados, então, pro meu nível, né? Então, por isso que eu escolho as ultras. Só para contextualizar também, o que é uma ultra, quais são as distâncias, né, de uma maratona, uma meia maratona, para quem não conhece esse tipo de prova, só para contextualizar também. Certo. Então a gente tem provas de rua, geralmente são 5 e 10 quilômetros, começa com essas distâncias. Depois a gente tem uma meia maratona, que são 21 quilômetros. Depois a gente tem a maratona, que são 42 quilômetros. Tudo acima de maratona, acima de 43, 44 quilômetros, é chamado de ultramaratona. Então pode ser, eu já fiz uma ultramaratona de 45 quilômetros e agora estou fazendo uma de 90. Então você pode ter de várias distâncias. E as ultramaratonas têm várias características. Ela pode ser tanto de asfalto, como de trilha, como de montanha, como de estrada de terra. Então tem várias características. A que eu vou correr é nos canyons e nas montanhas. Então ela tem uma característica de ser uma estrada que não é tão técnica, que ela é mais corrível, é fácil de correr nela, mas ela tem muita altimetria. Então tem bastante sobe e desce, mas a parte que a gente vai correr não é tão técnica. O que é uma trilha técnica? É quando você precisa correr muito devagar porque ela tem muita pedra, muito buraco, muito galho, é difícil de correr nela pelo chão, porque você não consegue correr de maneira frequente. E essa não, essa é mais estrada de terra e mais charco, que é uma grama que é bem molhada embaixo assim. Então ela é difícil, mas ela não é técnica. Certo. Eu te perguntei por que a Odisseia, né? Você falou que gosta de fazer experiências diferentes com as corridas. Além da experiência
tem alguma questão que seja mais tua pessoal, assim, um desafio pessoal, algo que você sente ao correr uma outra maratona? E é por isso que também a Odisseia... Porque ela é uma prova completamente diferente de tudo que tu já fez, certo? Uhum. Então, tem algo a mais que te instiga? Então, na verdade, a Odisseia também, eu gosto sempre de pensar de longo prazo. Eu tenho o objetivo de correr uma prova de 100 quilômetros, mas aí em um dia só, né? A Odisseia parte também do treinamento para isso. Então, eu entendo como a corrida como longo prazo. Eu não sei quando vai ser essa prova de 100 quilômetros, mas até chegar lá eu estou indo passinho por passinho. Então, essa é uma das coisas que é bem importante. O fato de ser 3 dias e de ter um acúmulo de quilometragem de 90 e poucos quilômetros é uma coisa que eu nunca fiz. E isso me desafia bastante. Então, como eu falei antes, eu estou sempre buscando algo que me desafie, que me tire da zona de conforto e que me traga uma experiência que eu vou levar para sempre. Então, não estou indo por desempenho, eu estou indo para melhorar o Alex como ser humano também, como atleta, enfim. E aí é uma coisa que eu vou correr, a gente tem toda uma socialização de noite, a gente janta todo mundo junto, tem o café da manhã. Então, claro que com os protocolos de segurança, a gente vai dormir nas barracas, a gente vai dormir no meio do mato, então é uma experiência muito legal. A gente vai largar no segundo dia e a gente vai ver o sol nascer do Cânion Espraiado, que é um lugar muito legal aqui de Urubici, é muito bonito mesmo. Então, tudo isso me desafia, é uma coisa muito nova. O treinamento em si foi diferente, porque ele foi indo da maneira específica da prova, né? Começou bem geral e foi indo e ficando mais específico. E o que é o específico dessa prova? Correr 3 dias seguidos numa grande distância. Então é uma coisa que eu não costumava correr sexta, sábado, domingo, fazer uma grande quilometragem. Geralmente era um dia, um sábado, geralmente com um treino mais longo. E agora foi uma coisa muito desafiadora a gente fazer um treino longo na sexta, um treino longo no sábado, um treino longo no domingo. Então passar o final de semana inteiro envolvido e acumulando muita quilometragem. Então foi um desafio gigante, assim, mas eu acredito que estou muito bem preparado. Falando ainda do treinamento, o que mais foi diferente desse treinamento para os treinamentos anteriores? Eu costumo testar as coisas, né, em mim antes de passar para os meus alunos. Isso foi um teste, porque foi uma preparação onde, primeiro, durante 2 meses, a gente fez alguns testes e identificou qual era o ponto fraco de cada um, o que estava limitando a nosso desempenho, o que estava limitando a gente de correr melhor. E cada pessoa teve um ponto específico, que foi ou subida, ou descida, ou velocidade, ou resistência, enfim, a gente definiu isso. Passou 2 meses treinando isso, e depois, nos outros 3 meses e meio, quase 4 meses, a gente foi saindo desse geral e indo para o específico. E o específico, nesse caso, foi acumular muita quilometragem. Então foi uma preparação que a gente não fez muito treino intervalado, por exemplo, não trabalhou muito velocidade. A gente trabalhou mais a coisa mais específica da prova mesmo, que foi treinos longos, em estrada de terra, acumulando muita quilometragem. E isso foi muito diferente porque geralmente a gente coloca treinos de rodagem, treinos longos, intervalados, e aqui a gente fazia intervalado a cada 3 semanas só. Então é uma coisa muito diferente e que eu percebo que melhorou muito, nos colocou em outro patamar, porque quando o volume de treino é muito importante para o seu desempenho na corrida. E a gente nunca tinha chegado a um volume tão grande. Se eu colocasse aumento de volume e aumento de intensidade também, existia uma grande probabilidade de alguém se machucar. Então, felizmente, chegamos ao final do treinamento, ninguém se machucou, está todo mundo pronto para a prova. Então, acho que foi. E hoje de manhã eu fui fazer o último treino antes da prova e me senti muito bem, inclusive me senti veloz. Então, foi muito interessante porque eu acho que é uma coisa que está funcionando muito bem. A gente vai ver na prova, né? Mas até agora funcionou muito bem. E em termos de alimentação, durante as semanas de treinos, essas últimas 2 semanas eu acho que elas foram mais especiais, pensando o tipo de alimentação que vai ser durante a prova, inclusive também durante os treinos. Então, assim, só recapitulando, você falou agora de treino técnico, da corrida especificamente, e agora um treino, de certa forma, alimentar, né? Como é que foi essa preparação em relação à alimentação também? Desculpa, eu sempre me alimentei muito bem, né? E eu me alimentar muito bem é comer frutas, vegetais, coisas saudáveis. Descascar mais, desembalar menos. Isso é o básico, né? Eu acredito que uma pessoa que se alimenta dessa maneira já se alimenta muito bem. E é assim que eu me alimento. Durante os meses de preparação, o que aconteceu foi, quando a gente teve um volume de treino muito alto, a gente acabou precisando de um aporte de carboidrato maior. E através de
batatas, frutas, coisas, comida de verdade, né? Então, como a gente estava fazendo lá 10, 12, 13 horas de treino por semana, a gente precisava compensar isso, colocar carboidrato para dentro, porque primeiro, isso ajuda na recuperação, você ficar pronto para o treino mais rápido, e também porque você precisa de energia para depois para correr. Então, nessas semanas de volume muito grande, a gente também precisou fazer um aporte muito grande de carboidrato. Depois disso, quando a gente chegou agora na fase de polimento, que é onde a gente descansa, geralmente dura entre 2 e 3 semanas, onde você tem uma redução drástica de volume de treino, para que você descanse para a prova, mas que você também consiga manter o seu desempenho. Então, nesse momento, como a gente treinava lá 10, 12, 13 horas, a gente passou a treinar 4, 3 horas. Até essa semana, 1 hora e meia. Então, eu preciso também tirar todos os carboidratos para eu não chegar na prova muito pesado, para não ganhar peso. E às vezes você ganhar aí 1, 2 quilos pode fazer muita diferença. Então, se eu continuar comendo o que eu comia antes, é muito provável que eu vá perder desempenho por ganhar peso. Eu não queria errar nesse sentido, então a gente reduziu bastante o aporte de carboidrato e está com uma alimentação, digamos assim, normal. E aí amanhã, nos últimos 2 dias, a gente tem um aporte de carboidrato grande de novo para chegar na prova com os estoques de glicogênio bem, bem repletos e ter bastante energia para a prova. E durante a prova, vocês vão carregar toda a comida que vão comer? Vocês vão, por exemplo, até a comida durante a noite, barraca, você comentou que vocês vão dormir em barraca. Barraca, tudo isso vocês carregam também? Como é que funciona? Na verdade, assim, a organização organiza muita coisa, né? Então eles carregam muita coisa pra gente. Normalmente, as provas têm os pontos de hidratação onde você tem comida também. Nesse ano especificamente, não vai poder ter isso em função da pandemia. Então a gente precisa, durante a prova, carregar tudo que a gente vai comer e grande parte do que a gente vai beber. No percurso tem uns locais que você pode beber água, que ela é limpa para beber, porque ela é de riacho, que nasce ali mesmo, então é bem seguro para beber. Mas também vai ter 2 pontos de hidratação, que aí você não pode encostar nas garrafas. Você pode levar a sua garrafinha e eles vão encher para você. Então daí a parte de hidratação é tranquilo. Já a parte da comida a gente não vai poder pegar deles, então a gente precisa levar tudo. Então, por exemplo, o segundo dia eu devo levar umas 7 horas de prova, mais ou menos, eu tenho que carregar tudo numa mochila. E aí, quem corre montanha, ultramaratonas, tem uma mochila de hidratação que você pode colocar um monte de coisa dentro, cabe e está acostumado a correr dessa maneira. Jantas e café da manhã, a organização vai colocar no acampamento, então eu não preciso me preocupar, vai estar tudo por lá. E eles vão colocar a barraca também, vão transportar, porque os acampamentos são em locais diferentes. Então eles vão pegar a barraca e vão levar de um local para o outro, e dentro da barraca eu posso deixar uma sacola com todas as coisas que eu vou usar. Então os suplementos que eu vou tomar à noite, também a roupa de cama não, um travesseiro, uma cobertinha, saco de dormir, esse tipo de coisa eu posso deixar dentro da barraca que eles transportam para mim. Então a única coisa que eu preciso me preocupar é levar a comida que eu vou usar na corrida. Essa comida que você vai usar na corrida, como é que você decide? Tipo, qual é o tipo de comida? Você testa antes? Você vai no que você mais gosta de consumir? É super técnico ou tem uma questão de gosto também? Como é que funciona? A gente precisa pensar que o que a gente precisa, né? A gente precisa de majoritariamente carboidrato, mas óbvio que gordura e proteína também é importante, mas majoritariamente carboidrato, porque a gente produz energia quando a gente corre longas distâncias muito através do carboidrato. Então o carboidrato é muito importante e o aporte ele tem que ser constante, né? A gente tem estoques de energia lá no músculo, mas você precisa repor isso para que você não fique sem energia. Então você tem várias opções do que colocar ali do que comer, né? Gel de carboidrato é muito comum, geralmente a gente coloca, pessoas principalmente da rua consomem muito gel de carboidrato, porque ele é feito para isso, ele é rápido, você coloca na boca, dissolve, não precisa mastigar nada, é bem fácil e rápido. Como eu vou ficar muitas horas correndo, não é agradável você ficar só no gelzinho, só no carboidrato, porque você sente necessidade de mastigar, de estar comendo. E o gel é doce, então você pode comer coisas salgadas, como salgadinhos, sanduíches, pão, chocolate, várias coisas que têm um carboidrato, que têm um açúcar. E a gente sempre liga chocolate, refrigerante como uma coisa muito ruim, né? E no dia a dia realmente é. Só que lá na prova é tudo que a gente precisa.
refrigerante, por exemplo, é muito açúcar e muito sódio, é exatamente o que a gente precisa. Então são coisas importantes. Frutas também são legais, e aí você vai fazendo, porque a gente tem diferentes tipos de transporte de carboidrato. Então, se você variar o tipo de comida, é muito importante, facilita com que você não tenha problema de gastrointestinal e você consiga continuar gerando energia. Mas, como você falou, é legal você testar antes. Então, a gente vem há 4 meses testando o que a gente vai comer. Vendo, olha, isso aqui eu me sinto bem, isso aqui não me sinto bem, isso aqui me deixa pesado. Então, você vai testando e aí tem muito uma preferência pessoal e de gosto também. Legal. Você comentou que vai ter umas alterações em relação por conta da pandemia, por conta, né, de tudo isso que está acontecendo. O que você lembra que agora esse ano vai ser diferente, uma versão diferente por conta desses cuidados extras? Primeiro isso que começa lá no pegar o kit, né? É por horário marcado. Então você não é. Geralmente tinha um stand, você ia lá, todo mundo caminhando junto e tal. Esse ano vai ser assim: você marca o horário, vai lá, pega o seu kit e vai embora. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é que nos anos anteriores você podia dividir barraca com outra pessoa. Nesse ano não, são barracas individuais. A largada, o início da prova, até antes da largada, e se não me engano são 500 metros, você precisa correr de máscara. E aí depois as pessoas dispersam e aí você pode tirar a máscara. A chegada também é de máscara. Durante o percurso, antes eles davam comida, agora não dá mais comida, então você tem que levar toda a comida. E também a premiação, ela não é mais feita muita gente. As pessoas que ganharam o troféu, ganharam a premiação, vai lá, pega o troféu e vai embora, não existe uma cerimônia de premiação. Então tem bastante coisa diferente, mas eu acho que é válido, é bem importante para que a prova possa acontecer e todo mundo consiga sair de lá saudável. Legal. Então agora a gente vai entrar numa nova etapa dessa entrevista, que é a seguinte. Você nunca fez essa prova e você está cheio de expectativas em relação a como vai ser essa experiência. Então eu vou te falar uma lista de coisas e você vai me dizer assim, qual é a tua expectativa em relação a este ponto. Certo. Depois, no final, depois da prova ter acontecido, a gente volta nesses pontos e a gente vai fazer o antes e o depois. Tá? Legal. Gostei. Beleza, então tá. Então você me responde assim, a expectativa é a real. Então se é tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim, o que você já está preparado psicologicamente, o que você espera que vai acontecer. Tá? Então a primeira pergunta, o primeiro ponto é dormir na barraca. Como é que é a tua expectativa em relação a dormir na barraca 2 noites? Eu acho que eu não vou ter problema. Na verdade, não tem colchão, né? Só saco de dormir. Então eu tenho um pouquinho de medo disso, porque o sono vai ser muito importante porque a gente precisa recuperar. Então eu tenho um pouco de medo de não conseguir dormir bem, embora eu não tenha problema em dormir, mas eu tenho um pouco de medo de não dormir muito bem. E também como as barracas vão ser muito próximas uma da outra, eu não gosto de dormir com sons, barulhos. E eu tenho medo de dormir do lado de alguém que ronca muito alto. Então esse é um medo que eu tenho. Isso já aconteceu, né? De aconteceu. Ficar num camping. É verdade. O próximo ponto era justamente o saco de dormir. Certo. A minha expectativa eu nunca dormi num saco de dormir. Inclusive eu peguei um saco de dormir emprestado. Então eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu acho que ele é bem quente, então isso não vai ser um problema. Mas eu não sei a questão do conforto. Eu estou levando uma manta para colocar por baixo, como se fosse um colchão. E eu acho que vai ficar tudo bem. Mas não vai ser a melhor noite da minha vida, mas eu acho que vai dar para o gasto. Porque agora o terceiro ponto é a temperatura. Então lá contextualiza assim, qual que é a altitude, qual que é a temperatura média e como você espera, você comentou que acha que não vai passar frio, que está tudo bem em relação a isso, mas... Tá. A primeira noite, se não me engano, é mais ou menos na mesma altitude, é uns 1.000 metros, 800, 1.000 metros de altitude. Então, é mais frio do que nível do mar. E Urubici, em si, já é uma cidade alta, né? Então é normal lá ser frio, chover muito, então é um tempo bem diferente daqui. Felizmente, eu olhei a previsão do tempo e está entre 11 e 25 graus, então é ok, não é nada de absurdo. Mas tem uma previsão de chuva e isso pode trazer um pouco de problema. Mas acho que em relação a frio eu não devo passar, acho que vou estar bem tranquilo quanto a isso. E a gente tem itens obrigatórios, né, de capa de chuva, impermeável, tem várias coisas, então acho que vou estar bem tranquilo. Certo. O tênis molhado, se chover, tipo o tênis, você tá levando um tênis só, tá levando
Não, tô levando 2 tênis, mas o tênis é próprio para isso. Então ele é um tênis que se molhar, ele seca bem rapidinho. Então a meia vai ficar molhada, né? Então isso pode realmente diminuir a temperatura corporal. Mas acho que tá tranquilo. Tá. O pessoal tá otimista, então, em relação a Tô tudo bem isso. otimista. Tá, beleza. Alimentação durante a prova. Qual é a tua expectativa? Bem tranquilo por já ter treinado tudo. Então tô bem confiante com isso. Acho que não vai ser um problema. Alimentação pós-prova. Também eu não vejo que eu tenho problema com a alimentação. E eu confio que a organização vai organizar uma janta muito bem feita e um café da manhã também. Então acho que vai ser bem interessante, vai ser bem ok. Tá. Terreno. O terreno da prova versus o terreno dos treinos que foram feitos até agora. Isso é diferente, porque lá tem muito charco. Charco, como eu falei antes, tipo uma espécie de uma grama, só que embaixo ela é muito molhada. Então quando você pisa, ela afunda. Não tem um retorno elástico muito interessante. Então, e isso é uma coisa que a gente não conseguiu simular, porque aqui na região não tem isso. Então o que eu fiz para simular isso foi correr em areia fofa, por vezes. Tenho um pouco de medo quanto a isso, acho que vai me desgastar mais do que eu me desgasto nos treinos atualmente. Então acho que isso pode ser uma coisa que pode me cansar além do normal, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha como treinar nisso, né? Eu não poderia dirigir 4 horas para até Urubici para treinar nisso. Tá. Paisagens. Cara, eu nunca fui no Cânion Espraiado, naquela região, nunca corri ali, mas as fotos, os vídeos que eu vi é um negócio sensacional. Isso eu acho que vai ser um dos pontos altos. Eu estou muito ansioso não, mas estou muito feliz de poder correr vendo o sol nascer lá de cima, que é uma coisa muito interessante, que o segundo dia a gente larga às 6:30 da manhã e o sol nasce umas 7 por aí. Então acho que vai ser sensacional. Espero que não tenha muitas nuvens, para que a gente tenha uma visão bem legal. Você vai ter celular? Vai estar funcionando com sinal, alguma coisa assim? Vou estar com o celular, vou estar fazendo vídeos, mas muito provavelmente ele não vai pegar na maioria dos locais. Então provavelmente vou ficar meio off por 3 dias. Legal. Animais. Cara, eu realmente não pensei nisso. Lá tem a jaguatirica, é o nome, né? Como se fosse uma onça pequenininha, um gatinho um pouco maior. Gatinho um pouco maior. Não acho que vai ser um problema também, cara. E até não estou esperando encontrar algum, mas se encontrar, acho que não vai ser um problema, assim, não vai ser agressivo, provavelmente. Mosquitos? Eu acredito que pela temperatura e pela altitude, a gente não vai ter mosquitos também. Também não é uma preocupação. Tá. Banho. Esse é um problema, porque a gente vai estar acampando, né? Não vai ter chuveiro, não vai ter banheiro. Então vai ter um lago. Só que o lago, na altitude, em Urubici, vai ser muito gelado. Por um lado é bom, porque isso ajuda a recuperar, então pode ser interessante. Planejo tomar banho todos os dias, mas não vou garantir. Aí eu ganhei a retórica. E o encontro depois, finalizando a corrida, depois de 3 dias sem tomar banho, não se sabe se vai tomar banho ou não. Como é que tá a tua expectativa? Bom, a minha expectativa tá boa, eu queria saber a sua expectativa. Aí a gente vai ver se realmente ama. Vamos ver se é amor ou se ela é cilada. Ir no banheiro, então. Tá, ir no banheiro é uma coisa complexa também, mas quem corre em montanha, quem corre ultramaratona, tá acostumado já com isso. Haverão banheiros químicos no início, mas como eu falei, a gente vai ficar, segundo dia, 7, 8 horas correndo. E talvez precise ir no banheiro no meio da prova. Então existe uma técnica chamada olho do gato, que você faz um buraco, você faz o que tem que fazer no buraco e coloca o papel também, porque a gente carrega papel, né? Deixa o papel, a gente carrega um pacotinho pequenininho e coloca o papel dentro e enterra. Assim a gente não interfere também na vida animal da região. Então acredito que isso vai acontecer e eu vou precisar fazer, mas eu já fiz outras vezes, então não vai ser um grande problema, eu acho. Tá bom. Roupas para durante a prova. As roupas que eu sempre uso, tenho 3 roupas de corrida que eu já separei, que são as que eu mais gosto e mais uso. Também acho que vai ser bem tranquilo, bem legal, não vai ser um problema. Tá. Tempo de prova. Isso é complexo, é difícil porque eu não conheço o terreno, né? Eu tenho uma expectativa, que é primeiro dia entre 3 horas e meia e 4 horas, são uns 30 quilômetros.
o segundo dia entre 6 horas e meia e 7, que são os 45 quilômetros, e o terceiro dia entre 2 horas e meia e 3, que são os 18 quilômetros. Lembrar que no primeiro dia são 800 metros de altimetria, no segundo 1.300 e no terceiro 800, 700 ou 800, não lembro. Então isso interfere bastante no tempo de prova, né? Esse tempo que você está estimando é o tempo que você está falando para os teus alunos ou é o tempo que você realmente pensa que vai ser? Eu acho que eu posso fazer um pouquinho melhor do que isso, mas esse é conservador para que eu consiga chegar bem no último dia. Mas se eu sentir muito bem, eu posso acelerar um pouquinho. Tá. Tem alguma pergunta? Então a gente encerrou agora a expectativa. No futuro a gente faz o realidade esses mesmos itens. Eu queria saber se tem alguma coisa sobre a prova que você gostaria de, por exemplo, de ter tido essa informação e que você ainda não encontrou nenhum vídeo, que nem você comentou, que não tinha muita informação sobre a prova, mas que você já sabe agora e que seria interessante compartilhar com alguém que também tem interesse em fazer essa prova no futuro. É uma pergunta bem difícil, assim, não sei. Eu acho que esse tipo de prova, como eu falei antes, a experiência vale muito, né? Conta muito. Então, eu sempre vejo a prova como uma premiação de todo o treino consistente que foi feito durante muito tempo. Então, eu gostaria de ter sabido mais um pouco sobre o percurso, como é exatamente o percurso, quão difícil é em comparação aos percursos normais, e é uma informação que eu ainda não tenho, mas que eu quero trazer nos próximos vídeos. E também, uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta é: como eu vou estar no começo do terceiro dia? Por quê? Eu acredito que nos primeiros 30 km do primeiro dia eu vou terminar bem e eu vou acordar bem no segundo dia. Só que o segundo dia são 45 km e 7 ou 8 horas. Então aí eu acho que eu não sei exatamente como eu vou estar, não sei como meu corpo vai responder. E essa é uma informação que eu gostaria de saber das pessoas que correram a prova mais ou menos nesse tempo. Como é que você começou a prova no primeiro dia, no segundo e no terceiro? Qual foi a dificuldade desses 3 dias? Porque isso seria muito interessante para eu saber se eu posso apertar e correr um pouco mais no primeiro dia ou se eu preciso segurar um pouco mais para acordar melhor no segundo dia. Isso é uma informação que é extremamente valiosa porque é um erro de estratégia que pode acabar te tirando da prova ou diminuindo muito o seu desempenho. Pensa se você chegar lá no segundo dia, no quilômetro 35, e você já está no seu limite, totalmente destruído, no terceiro dia, se você conseguir chegar ao final do segundo dia, no terceiro dia você não vai conseguir fazer a prova. Então, conseguir ter essa dosagem é uma informação muito importante que eu ainda não tenho, mas que eu acredito que eu vou conseguir trazer depois da prova para vocês. Massa, é um bom ponto para a gente trazer depois da prova para saber como é que foi também essa experiência. 2 últimas perguntas. Tá. A primeira na verdade, eu quero que você dê um recado para os pais e mães, não só os teus, mas dos teus atletas que vão correr a prova. Que fique muito tranquilo, todos os atletas estão muito bem preparados e eles estão indo se divertir. Como eu falei, a parte mais difícil e mais trabalhosa já aconteceu. Agora eles vão se divertir, agora vai ter toda uma organização trabalhando por eles, vai ter kit, vai ter medalha, então agora é a parte mais legal. Então se era para se preocupar, era antes, agora é só curtir porque é a parte boa. Massa. E um recado último para os teus atletas. Que vão correr? Que vão correr. Cara, que eu primeiro, como eu falei, eu estou muito orgulhoso de fazer parte disso, né? Eu fico muito feliz mesmo que as pessoas entregam para mim a responsabilidade de tentar aproveitar melhor o tempo deles de treino. Todas essas pessoas são muito ocupadas, trabalham muito, então o tempo que eles têm para treinar é um tempo muito precioso. E a partir do momento que eles falam assim, olha Alex, eu quero que você organize a minha rotina de treino e eu estou entregando a minha disponibilidade de tempo para você me dizer o que eu tenho que fazer, é muita responsabilidade para mim. E eu acredito que eu fiz um excelente trabalho. Então, eu estou muito feliz de fazer parte dessa conquista. E é muito legal quando você faz parte da conquista de alguém. E eu sei que é uma conquista para nós 6 que vamos correr essa prova. Não só nós 6 que vamos correr essa prova, mas também todos os outros meus alunos que fazem outras provas. E eu fico muito feliz de fazer parte disso. Então, sou muito orgulhoso de fazer parte da história de vocês. E muito obrigado por me permitir fazer parte dessa história. Massa. Depois que eu perguntei, eu fiquei pensando, tá aí para os teus outros atletas que vão estar lá torcendo para você, né, nem que seja virtualmente, o que você tem para dizer para eles? Então, além disso, é dizer que parte do motivo de eu fazer tudo isso é por eles também.
eu quero motivá-los, eu quero inspirá-los. Então eu espero que, como forma de agradecimento também por eles me deixarem fazer parte desse processo, que eles entendam que eu estou fazendo isso também por eles, porque eu quero que eles sintam isso e eu quero que eles queiram fazer a mesma coisa, se inspirem com o que eu estou fazendo. Então isso também é por eles. Mas era isso que eu tinha para te perguntar. Espero que tenha gostado. Achei massa. Depois a gente faz outro para ver principalmente as perguntas. Eu gostei dessa parte. Beleza, galera? A prova é daqui 2 dias e eu vou postar também um vídeo totalmente sobre a prova. Se achou legal, pode se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e também mandar para outras pessoas. Às vezes a pessoa está vendo esse vídeo, a gente está gravando em 2021, mas a pessoa está vendo em 2022 ou para frente e pode ser uma coisa bem interessante para quem vai correr essa prova ou El Cruce, que é a prova da Argentina também. Beleza? Valeu, até mais!